coisa a vocês sobre como me tornei Sansão ou uma coisa de Sansão. Eu no começo descobri que tinha um poder, que tinha um espírito em mim. Tinha uma manifestação quando criança, mas um parâmetro, tinha uma vergonha, o meu poder saiu de mim e mimou a mim, dizendo que eu seria humano e que eu aprenderia tudo o que eu deveria ser. Quando eu passei a aprender, o poder induziu a assistir filmes, como o Dia de Matriz, como Xena, como outros filmes que for. Me ensinou cidadanias, me ensinou alguma coisa de poder, mas eu, meio humano, me perguntei uma coisa. Um psiquiatra, minha família, me chamou de louco, esquizofrênico, me chamou de uma coisa menor do que meu poder era, do que o espírito estava em mim era. Então, com o tempo, eu entendi o que poder era e tentei tomar uma água com um poder. Era a água da vida. A água da vida me cederia uma força imortal. A força imortal era composta de duas essências: glória, que é ferro, e fogo. Um tipo de fogo de luz, do sol uma luz, poderia me dar uma coisa de glória, de glorificação. E o ferro disso endureceria o meu corpo a ficar mais resistente. O meu osso ficaria duro, ficaria resistente, poderia quebrar quebrou um tipo de vidro de refrigerante ou de vinho muito duro devido à sua resistência. E me dá outro tipo de poder, a graça. A graça dizia graças, e a graça é um parâmetro imortal de regeneração, de teletransporte e uma coisa de transpor. Transpor é entrar no corpo de outro. Minha mãe entrou no meu corpo de algum modo e depois saiu dela. E ela argumentou com médicos e disseram que era hidrogênio do sol. Nessa graça, eu poderia transpor e me regenerar e me ressuscitar. Nesses dois termos, eu fui um tipo de Sansão. Tinha uma língua que fortalecia todo o meu poder. Fortalecia, fazendo uma firmeza de elementos e de minérios de elementos. Essa firmeza era uma firmeza de calor, de frio e de força de muito ferro. Ferro das águas, ferro de luz, ferro sem fim. Quando eu pronunciava essa língua, eu ficava mais resistente. Era uma força de resistência. Mas esse era todo o meu dom e eu sempre poderia beber a água da vida. A água da vida nisso poderia mimar para mim dar glória de glória e dar graça a mim. Nenhum Deus ou glória ou graça. Nisso era um parâmetro imortal ou de resistência à minha força. Eu tinha outro poder. Eu tinha um poder nisso de sinal. Podia fazer um trovão azul, uma espada amarela na minha boca e fazia trovão e um círculo vermelho, fazia sinal. Depois dali tinha até um sinal elementar, mas tinha um outro poder que eu tinha. Eu tinha um poder dimensional. Esse poder dimensional, a atmosfera comprimia para aumentar a minha resistência. Nisso o tipo de Sansão era. Só tinha mais um de poder que eu tinha umas línguas para tirar castrato químico, para aumentar meu membro,
Mas tem outro poder que eu tive. Esse poder era um poder nisso eu tinha um outro poder. Esse poder era... Tudo isso era um poder. Nisso eu tinha algumas línguas de poder, de línguas, realmente. Isso era meio Sansão, realmente. E quando eu era Sansão, eu cometi um erro. Eu disse uma coisa religiosamente drástica, que estava na forma de um pecado, de um máculo do pecado. E quando eu disse isso, também controlava o sol. E quando eu disse isso, eu pensei que um laço espiritual satânico estava sobre mim. Mas foi esse erro que eu cometi. Quando eu cometi esse erro, eu realmente absorvi uma coisa drasticamente espiritualizada. Mas não sentia dor ainda de ser abatido, não ser abatido, como o livro me declarava, derrotado em um sacrifício. Mas minha dor depois real, pude compreender a verdade. Sexo era para uns e outros, era para todos, não era para mim. Eles eram frívolos, elas eram frívolas. E eu, nesse abatimento, conheci a dor de ter sido abatido, sem poder ficar com minha força até o fim. Nisso, eu tinha mais um espírito da estrela da manhã me energizando de forma espiritual. Mas quando eu entendi a realidade, pareceu que todos estavam mentindo para mim, que sexo era para uns e para os outros, que tudo era sofismas. E quando isso aconteceu, eu disse uma coisa, demonstraria humildade, mas só que eles com altivez extravasaram ódio, raiva, sendo que a minha humildade é pífia, é uma coisa imunda, nojenta, que eu saberia o preço de cada um deles era. Nisso, minhas convicções foi lutar contra o povo contrário a que o povo da minha nação representava para mim outro tempo, que eu poderia os defender. Nisso, eu fui abatido para todos mostrarem força, dizerem que seu poder humano, seu poder político, o seu poder militar era bem maior do que eu era, a fim de dizer que nem anticristo eu era, que força nenhuma não era, para dizer, enfim, que eles mostraram força, poder contra nenhum exército, contra nenhuma população que eu realmente tinha. Isso era a minha dor. Nisso depois fiquei mais experiente no que o conceito real dessa derrota é. Eles eram frívolos, mas tinham uma superioridade. Uns representavam uma coisa de ouro, outros representavam coisa de prata, outros representavam coisa de ferro, pedra e pau, mas significava sua superioridade. Que eles tinham uma riqueza, que eles tinham uma pobreza, que eu devia ser temoroso a uma bunda, a um seio, mas no contexto que eu não poderia ter, porque isso é a força de todos,
sendo que humildade não é nada, que todos já venceram, se eu me usufruir do que uma vitória é. Mas isso, eu entendi o contexto real, que eles têm esse sexo, mas são um povo que deve ser defendido, que eu estava na rua deles, com uma morena, uma outra branca, do povo frívolo judeu de um Sansão, e que as mulheres eram frívolas em não entender a sua divindade, somente que um serviria era uma prostituta e uma força contrária que ele viesse a dizer que foi o seu maior sexo, que foi a sua maior transa, que todos com isso souberam de uma coisa, que o Deus dele fez justiça a ele, a lhe guardar seu tesouro, a entender que aquilo também é o seu fim. Essa é a palavra de vocês.